O último fogo, encontrando a si mesmo em meio ao absurdo, começou como uma lembrança difusa, um lampejo de algo perdido, algo que não se podia nomear, mas que queimava nas profundezas. Desde o momento em que abri os olhos naquela manhã cinzenta, senti o peso do mundo esmagando meu peito, a sensação de que tudo ao redor não fazia sentido algum e que, de alguma forma, eu também não fazia sentido. Caminhei pelas ruas estreitas, observando as pessoas passarem apressadas, cada uma perdida em sua própria rotina, cada uma fingindo uma normalidade que eu já não reconhecia. A cidade parecia uma enorme máquina funcionando sem propósito, engrenagens girando e rangendo, e eu, um fragmento solitário dentro de um caos silencioso. Cada passo ecoava no asfalto, um som seco que se misturava com os gritos distantes de uma vida que não era minha, e percebi que estava sozinho, completamente sozinho, mesmo rodeado de multidões. A consciência da própria insignificância bateu em mim como uma onda, e eu me vi buscando desesperadamente algo que pudesse acender uma fagulha dentro do meu espírito, algo que me lembrasse que ainda existia calor, que ainda existia vida em meio ao absurdo. Continuei andando, sentindo cada textura, cada cheiro, como se quisesse absorver o mundo inteiro, entender seu ritmo, seu propósito, embora ele me escapasse por entre os dedos. As paredes sujas da cidade, grafites rasgados pelo tempo, vozes de crianças brincando em praças distantes, o cheiro de café quente escapando das portas entreabertas. Tudo parecia falar comigo, sussurrar segredos que eu não conseguia decifrar. Havia beleza no caos e havia dor também, uma dor que eu não podia negar, uma dor que era minha, crua e insistente. E então eu percebi que precisava sair, fugir da rotina, buscar o que chamavam de liberdade, mas que eu sabia ser algo mais profundo, algo que só se encontrava quando se encarava a própria essência. O mundo externo era apenas um reflexo do mundo interno, e talvez a única maneira de encontrá-lo fosse atravessar o fogo que queimava dentro de mim, o último fogo que me restava. A primeira tentativa de escapar da monotonia foi simplesmente desaparecer nas sombras da cidade, caminhar sem rumo pelas ruas que eu nunca havia explorado, ouvir o silêncio que existia entre os prédios altos, entre as luzes frias e o barulho distante do trânsito. A cada esquina, sentia que algo novo se revelava. Uma verdade oculta que não estava nos jornais, não estava nas redes sociais, não estava nos rostos apressados das pessoas. Havia uma realidade que só se percebia quando se estava disposto a olhar para dentro, a enfrentar o vazio que a existência deixava para trás. Em uma dessas ruas desertas, encontrei um velho sentado em frente a uma porta velha de madeira, seu olhar perdido no nada, e percebi que ele também buscava algo, talvez da mesma forma que eu. Ele não falou nada, apenas sorriu com uma tristeza calma, e naquele instante entendi que eu não estava completamente sozinho, que havia outros viajantes tentando acender sua própria chama em meio à escuridão. Segui meu caminho, sentindo cada passo mais pesado, mas também mais significativo. A noite caiu de forma abrupta, o céu coberto de nuvens densas e cada lâmpada acesa parecia um farol solitário tentando atravessar o nevoeiro. Sentei-me em um banco de praça, observando os reflexos da luz nos olhos de quem passava e percebi que todos carregavam uma história silenciosa, um peso invisível que ninguém podia tocar. A sensação de absurdo crescia, uma certeza de que nada tinha sentido, e ainda assim havia algo dentro de mim que resistia, que se recusava a se apagar. Era o último fogo, a última fagulha de humanidade que ainda me restava, e percebi que encontrá-la exigiria coragem, ousadia e, acima de tudo, a disposição de enfrentar meus próprios demônios. Lembrei-me então das palavras que ouvi anos atrás, algo sobre queimar tudo que não servia mais, deixar o passado se desfazer para que algo novo pudesse nascer.
A metáfora nunca fez tanto sentido quanto naquele momento. Cada lembrança dolorosa, cada fracasso, cada decepção era combustível para o fogo que precisava acender. Mas havia medo, um medo profundo, um medo de olhar para o próprio interior e descobrir que talvez não houvesse nada lá, apenas vazio e silêncio. Senti o frio da noite se infiltrando na minha pele e ainda assim algo dentro de mim se inflamava, uma chama tênue que teimava em resistir. Levantei-me do banco e comecei a andar novamente, decidido a enfrentar o absurdo, decidido a buscar o último fogo que poderia me transformar. O caminho me levou a lugares que eu jamais imaginei conhecer, vielas estreitas, prédios abandonados, rios poluídos, refletindo a lua como espelhos quebrados. Em cada lugar, encontrava fragmentos de histórias, pedaços de vida que pareciam me chamar, me desafiar a entender o significado por trás do caos. Havia sinais sutis, detalhes quase imperceptíveis, como se o universo estivesse deixando pistas para aqueles dispostos a enxergar. Percebi que o absurdo não era algo externo, mas uma projeção interna, um espelho do próprio medo, da própria dúvida, e que encontrar a si mesmo exigia coragem para olhar de frente para aquilo que todos evitam. Cada passo se tornou uma dança com o desconhecido. E cada respiração carregava a possibilidade de descoberta ou destruição. Mas eu sentia que precisava continuar, que cada instante de caminhada era uma aproximação da verdade que eu buscava. Em um momento, encontrei uma ponte antiga, suas vigas enferrujadas rangendo ao vento. Olhei para o rio abaixo, sentindo a correnteza levando folhas, galhos e destroços, e percebi que minha própria vida era como aquele fluxo, cheia de obstáculos, sujeira, memórias e sentimentos que precisavam ser liberados para que algo novo surgisse. Sentei-me na borda da ponte, os pés balançando sobre a água escura, e pela primeira vez senti a presença de algo maior. Uma conexão com tudo e com nada ao mesmo tempo. O absurdo parecia se dissipar por alguns instantes, substituído por uma clareza incômoda. O último fogo não estava em lugares físicos, não estava em conquistas ou prazeres externos, mas dentro de mim, no enfrentamento do medo, na aceitação da dor e na coragem de continuar mesmo quando nada fazia sentido. Percebi que a busca não era por respostas definitivas, mas pelo próprio ato de buscar, pela coragem de existir em meio ao caos. Seguindo adiante, encontrei outras pessoas, alguns caminhando sozinhos como eu, outros em grupos que pareciam não notar a gravidade do mundo. Observei suas expressões, suas conversas, e percebi que cada um carregava seu próprio fogo, sua própria luta contra o absurdo. Alguns haviam perdido completamente a chama, outros ainda a mantinham viva, mesmo que por pequenos instantes. E isso me trouxe esperança. Uma esperança silenciosa de que a humanidade não estava completamente perdida, de que ainda havia espaço para a transformação, para o reencontro consigo mesmo. Sentir o frio, a fome, a exaustão, todos esses elementos se tornaram parte da prova, do ritual de autodescoberta, e eu compreendi que cada desafio era um convite para crescer, para evoluir, para acender a fagulha que resistia no fundo da minha alma. Houve momentos em que a dúvida me dominou, em que pensei em desistir, em que o peso da existência parecia insuportável. Mas sempre que olhava para o céu noturno, para as estrelas escondidas entre as nuvens, sentia algo pulsando, um lembrete de que ainda havia vida, ainda havia chance, ainda havia o último fogo a ser encontrado. Aprendi a ouvir a si mesmo, a confiar na intuição que antes ignorava, a perceber que cada sensação, cada emoção, era um sinal, uma pista para atravessar o absurdo.
Comecei a escrever, a registrar meus pensamentos, minhas memórias, meus medos e conquistas, e percebi que o ato de colocar tudo para fora era uma forma de purificação, uma maneira de alimentar o fogo interno, de dar-lhe força e forma. A escrita se tornou um ritual, uma ponte entre o eu que eu conhecia e o eu que ainda precisava descobrir. Ao caminhar por florestas escuras, ruas desertas, cidades fantasmagóricas, percebi que o absurdo era apenas um cenário, um palco onde se desenrolava a grande peça da existência. Cada desafio, cada obstáculo, cada sensação de perda era uma cena que precisava ser vivida para que a verdade se revelasse. Havia momentos de beleza inesperada, como o canto distante de um pássaro, o cheiro de terra molhada após a chuva, o brilho de uma luz que atravessava as árvores. Esses instantes, embora pequenos, eram combustíveis para o último fogo, lembrando que a vida, mesmo no absurdo, carregava significados sutis, pequenos milagres que exigiam atenção para serem percebidos. E percebi que, ao aceitar o absurdo, ao abraçar a incerteza, eu encontrava liberdade, porque o último fogo não dependia de condições externas, mas da minha disposição de sentir, viver e transformar. Chegou um momento em que percebi que estava à beira de uma clareira, o silêncio absoluto ao meu redor, o vento soprando de forma suave, como se o universo respirasse comigo. Sentei-me no chão, sentindo a conexão com a terra, com o próprio ser, e percebi que o último fogo era uma chama que se renovava constantemente, que se alimentava do confronto com o medo, do entendimento da dor e da aceitação da própria existência. Cada lágrima, cada sorriso, cada pensamento, cada gesto carregava potencial para alimentar ou apagar a chama. E eu compreendi que a responsabilidade de manter o fogo aceso era minha, inteiramente minha. E ao aceitar isso, senti uma paz profunda, uma certeza silenciosa de que mesmo em meio ao absurdo era possível encontrar sentido, era possível encontrar a si mesmo. A consciência de que a vida é efêmera, imprevisível e absurda trouxe clareza. O último fogo não era um destino, mas uma jornada, um processo contínuo de autodescoberta, de coragem e de presença. Cada passo, cada respiração, cada decisão se tornava sagrada, e o absurdo, antes assustador, transformava-se em combustível para crescimento. Descobri que a conexão com os outros, a empatia, a atenção ao detalhe, a observação da beleza escondida, eram partes essenciais dessa jornada. E assim, a busca pelo último fogo se tornou a busca por viver plenamente, por ser inteiro, por enfrentar o caos sem perder a essência, por transformar cada desafio em oportunidade de iluminação. Quando finalmente me dei conta, percebi que o último fogo não era uma chama isolada, mas uma rede de chamas, cada uma acendendo a outra, cada uma refletindo e amplificando o brilho das demais. A vida, mesmo no absurdo, é cheia de momentos de beleza, coragem e conexão. E, ao entender isso, senti que estava pronto para viver, não como alguém à deriva, mas como alguém consciente, alguém que aceita a própria vulnerabilidade e ainda assim escolhe brilhar. Senti a chama crescer, calorosa e firme, iluminando o caminho à frente, e soube que estava apenas começando, que cada dia seria uma oportunidade de reacender, reforçar e espalhar a luz que carregava dentro de mim. Se você chegou até aqui, saiba que também carrega seu próprio último fogo. E a grande questão é, você está disposto a encontrá-lo? A encarar o absurdo, a dor, a dúvida e ainda assim escolher brilhar? Comente abaixo sua experiência, compartilhe o que faz seu fogo acender, inscreva-se para não perder os próximos capítulos dessa jornada e deixe seu like para mostrar que, mesmo em meio ao caos, podemos encontrar luz, significado e nós mesmos.